Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos a presença ilustre do Fernando Pessoa com o seu pronome isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Hoje trazemos a presença ilustre de Fernando Pessoa, para podermos dar introdução e dar continuidade à nossa saga das preposições. Hoje vamos para a sexta parte das preposições. Ficaram faltando alguns exemplos de preposições, vamos completar esses exemplos. Fora de, junto a, junto de, mediante, na conta de, não obstante, para com, por baixo de, por cima de, por defronte de, por dentro de, por detrás de. E ainda, por diante de, por meio de, quanto a, enquanto a, segundo sem embargo de, sobre e traz. Emprego da preposição. Vamos ver como é o emprego da preposição a. Esta preposição aparece nos seguintes principais empregos. Introduz complementos verbais, como objetos indiretos, e nominais representados por nomes ou pronomes oblíquos tônicos. Um exemplo para ficar mais claro ainda para nós. Perdoamos mais vezes aos nossos inimigos por fraqueza que por virtude. Exemplo do Marquês de Maricá. O nosso amor próprio é muitas vezes contrário aos nossos interesses. A força é hostil a si própria quando a inteligência a não dirige. Podem ver que tem aqui os exemplos, estão aqui, a si próprio, a si própria, e aos nossos inimigos, e aqui também, aos nossos interesses. Introduz também objetos diretos. O mundo intelectual deleita a poucos, o material agrada a todos. Exemplo do Marquês de Maricá. O homem que não é indulgente com os outros, ainda não se conhece a si mesmo. Ainda um outro exemplo, do Marquês de Maricá. Prende infinitivos a certos verbos que o uso ensinará. Um exemplo grande agora aqui do Marquês de Maricá. Os homens, dizendo em certos casos que vão falar com franqueza, parecem dar a entender que o fazem por exceção de regra. Aqui está o dar a entender, que é o exemplo citado anteriormente. Geralmente, tais verbos indicam a causa, o início e a duração, a continuação ou termo de movimento ou extensão da ideia contida no verbo principal. Alguns deles, como exemplos: acostumar-se, chegar, decidir-se, entrar, habilitar-se, meter-se, obrigar-se, entre outros. Tem muitos outros além desses. Outra situação. Prende infinitivos a certos verbos, formando locuções equivalentes a gerúndios de sentido progressivo. Ainda visitando os defuntos, aqui vamos a um exemplo. Ainda visitando os defuntos, disse-lhe eu: ora, defuntos, respondeu Virgília com um xoxo. E depois de me apertar as mãos, ainda a vez se ponho os vadios para a rua. É um exemplo de Machado de Assis. Introduz também infinitivos designando condição, hipótese, concessão ou exceção. Exemplo: a ser verdade o que dizes, prefiro não colaborar. Aqui está o a ser como exemplo.
A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Outro exemplo de Machado de Assis, o nosso imortal Machado de Assis. Introduz ainda, ou pode introduzir, o infinitivo da oração substantiva subjetiva do verbo custar. Exemplo, outro exemplo ainda do imortal Machado de Assis. Custou-lhe muito a aceitar a casa. Perceberam? Bem, vamos dar prosseguimento na próxima aula com relação à preposição. Eu coloquei uma palavra aqui, que é uma palavra que tem me chamado muita atenção, e ela tem sido repetida frequentemente, e hoje, lendo um artigo de uma revista importante, essa palavra se repetiu. E eu fiz questão de trazê-la para que nós possamos enriquecer o nosso vocabulário e porque nós vamos ouvi-la com frequência, porque ela está acontecendo neste momento conosco no Brasil e talvez até esteja acontecendo no mundo. Eu vou ler a palavra. Maniqueísmo. Conhecem essa palavra? Maniqueísmo. Essa palavra deriva de Manes ou Manique, filósofo cristão do século III. Segundo esse conceito de maniqueísmo, o mundo se divide entre bem e mal, ou bom ou mal, ou escuro e claro. Só existem uma dualidade, vamos chamar assim. Então, quando vocês ouvirem maniqueísmo, significa que é uma dualidade, ou bem ou mal, ou bom ou mal, tudo bem? Bom ou mal. E isso nos leva a uma situação ruim. Por quê? Será que no arco-íris só existem duas cores? Só existe preto e branco? É claro que não. Entre o preto e o branco, aliás, vocês sabem, isso falando um pouco agora de ciência, o branco é a reunião de todas as cores. E o preto é a ausência de cor. Olha só que interessante, gente. O branco é a reunião de todas as cores e o preto é a ausência de cores. E entre essas duas esferas, entre branco e preto, existe toda uma gama de cores, toda uma nuance de cores, que as pessoas denominam das mais variadas cores. Mas se nós formos pensar na graduação dessas cores, elas graduam ao infinito. Isso vale também para as opiniões, porque vejam só, não tem só uma cor, uma opinião preta e uma opinião branca. Existem toda uma gama de cores no meio dessas opiniões. É por isso que às vezes nós acabamos nos desentendendo, porque nós queremos só tudo preto ou branco. E as outras cores? Como é que ficam essas outras cores? Eu até pensei no seguinte: o maniqueísmo me torna daltônico. Não consigo enxergar todas as cores do arco-íris e perco a chance de encontrar o pote de ouro. É claro que tudo isso é uma fábula, existe um pote de ouro no fim do arco-íris, mas se nós ficarmos nos prendendo a essa dualidade, ou mal ou bem, ou preto ou branco, nós vamos nos esquecer de tudo. Gente, nós somos todos diferentes. Existe uma gama de pessoas diferentes de nós. Eu sou completamente diferente de vocês. Vocês são completamente diferentes dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus irmãos. E nós precisamos aprender a respeitar e conviver com essas diferenças. Não é nenhuma lição de moral aqui não. É só uma sugestão para que nós possamos conviver com essas diferenças. Tudo bem? Eu fico feliz por vocês terem prestado atenção, por terem estado comigo durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no meu canal. Continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, dando as suas opiniões. Mais uma vez agradeço a Zanir por todas as sugestões que ela dá, por todos os incentivos que ela nos dá praticamente diariamente. É uma frequentadora assídua dos nossos vídeos. Toquem no sininho para vocês continuarem recebendo as notificações. Inscrevam-se no canal. Visitem o Recanto das Letras.
Estou quase chegando a 200 textos no Recanto das Letras. Coloquem lá suas opiniões, eu respondo todas. Respondo todas as opiniões que colocarem, seja no YouTube, seja no Recanto das Letras. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam também, sou o revisor, estou à sua disposição. Conte comigo. Muito obrigado, uma boa tarde.